Olá, amigos. Hoje falaremos sobre os iniciados da chama, aqueles que secretamente guardam e preservam os grandes mistérios da humanidade e zelam por todos nós. Poucos percebem que, mesmo no atual estágio da civilização neste mundo, existem almas que, como os sacerdotes dos antigos templos, caminham pela terra e vigiam e guardam os fogos sagrados que ardem no altar da humanidade. Purificados são aqueles que renunciaram à vida desta esfera para guardar e proteger a chama, aquele princípio espiritual no homem, agora escondido sob as ruínas de seu templo caído. Ao pensarmos nas nações do passado, na Grécia e em Roma e na grandeza que foi o Egito, suspiramos ao recordar a história da sua queda e observamos as nações de hoje, sem saber qual será a próxima a envolver-se em sua mortalha e a se juntar a essa grande fila fantasmagórica de povos que estão mortos. Mas em todo o lado, mesmo na ascensão e queda das nações, vemos através da névoa da materialidade a justiça. Em todos os lugares vemos recompensa, não do homem, mas do invencível, a chama eterna. Uma grande mão se estende do invisível e regula os assuntos do homem. Ela se estende daquela grande chama espiritual que nutre todas as coisas criadas. O fogo que nunca morre, que arde no altar sagrado do cosmos. Aquele grande fogo que é o Espírito de Deus. Se nos voltarmos novamente para as raças agora mortas, se olharmos, encontraremos a causa da sua destruição. A luz havia apagado. Quando a chama dentro do corpo é retirada, o corpo está morto. Quando a luz foi retirada do altar, o templo não era mais a morada de um Deus vivo. A degeneração, a luxúria e a paixão, os ódios e os medos penetraram nas almas da Grécia e de Roma, e a magia negra ofuscou o Egito. A luz sobre o altar foi ficando cada vez mais fraca. Os sacerdotes perderam a palavra, o nome da chama. Aos poucos a chama se apagou, e à medida que a última faísca esfriou, uma nação poderosa morreu, enterrada sob as cinzas mortas do seu próprio fogo espiritual. Mas a chama não morreu. Tal como o espírito do qual é a essência, não pode morrer, porque é vida, e a vida não pode deixar de existir. Em algum deserto de terra ou mar, ela descansou mais uma vez, e surgiu uma nação poderosa em torno daquela chama. Portanto, a história continua através dos tempos. Enquanto um povo for fiel à chama, ela permanece. Mas quando deixa de alimentá-la com as suas vidas, ela segue para outras terras e outros mundos. Aqueles que adoram esta chama são agora chamados de pagãos. Mal percebemos que somos pagãos até sermos batizados no Espírito Santo, que é fogo, pois o fogo é luz, e os filhos da chama são os filhos da luz, assim como Deus é luz. Há aqueles que durante séculos trabalharam com o homem para ajudá-lo a acender dentro de si esta centelha, que é seu direito inato divino. Foram estes que, através de suas vidas de alto sacrifício e serviço, despertaram e cuidaram deste fogo, e que através de séculos de estudo aprenderam o mistério que ele continha, que agora chamamos de iniciados da chama. Durante séculos, eles trabalharam com a humanidade para ajudá-la a descobrir a luz dentro de si, e nas páginas da história deixaram o seu selo, o selo do fogo. Sem honra e sem reconhecimento, eles trabalharam com a humanidade, e agora suas vidas são usadas como contos de fadas para divertir as crianças. Mas ainda chegará o tempo em que o mundo conhecerá o trabalho que eles fizeram e perceberá que nossa civilização atual foi erguida sobre os ombros dos poderosos semideuses do passado. Permanecemos como Fausto permaneceu com toda a nossa sabedoria, um tolo não mais sábio do que antes, porque nos recusamos a aceitar as verdades que eles nos deram e a evidência das suas experiências. Honremos estes filhos da chama, não com palavras, mas vivendo de tal forma que seu sacrifício não seja em vão. Eles nos mostraram o caminho, conduziram o homem ao portal do desconhecido, e lá, em suas vestes de glória, passaram por trás do véu. Suas vidas foram a chave para sua sabedoria, como sempre deve ser. Eles desapareceram, mas permanecem na história, marcos na estrada do progresso humano. Observemos esses poderosos enquanto eles passam silenciosamente. Primeiro, Orfeu,
tocando a lira de 7 cordas do seu próprio ser, a música das esferas. Depois Hermes, o 3 vezes maior, com sua tábua de esmeralda da revelação divina. Através das sombras do passado vemos vagamente Krishna, o iluminado, que no campo de batalha da vida ensinou ao homem os mistérios de sua própria alma. Então vemos o sublime Buda, seu manto amarelo não tão glorioso quanto o coração que ele cobria, e nosso querido mestre, o homem Jesus, sua cabeça cercada por um halo de chama dourada e sua testa serena com a calma da maestria. Então Maomé, Zoroastro, Confúcio, Odin e Moisés, e outros não menos dignos, passam diante dos olhos do estudante. Eles eram os filhos da chama. Da chama eles vieram e para a chama retornaram. Eles acenam para nós e convidam-nos a juntar-nos a eles, e em nossas vestes de glória autoconquistada, para servir a chama que eles amam. Eles não tinham credo ou clã. Eles serviram apenas ao grande ideal. Do mesmo lugar vieram todos e para o mesmo lugar retornaram. Não havia superioridade ali. De mãos dadas eles trabalham pela humanidade. Somos os filhos de Deus nascidos na chama, lançados como faíscas das rodas do infinito. Em torno desta chama construímos formas que ocultaram a nossa luz, mas como estudantes estamos aumentando esta luz pelo amor e pelo serviço, até que ela novamente nos proclame sóis do Eterno. Dentro de nós arde aquela chama, e diante de seu altar, o homem inferior deve curvar-se, um servo fiel do superior. Quando ele serve a chama, ele cresce, e a luz cresce até que ele tome o seu lugar com os verdadeiros iniciados do universo, aqueles que deram tudo ao infinito, em nome da chama interior. Encontremos esta chama e também a sirvamos, percebendo que ela está em todas as coisas criadas, que todos são um, porque todos fazem parte dessa chama eterna. Comentem aqui se gostaram do vídeo e compartilhem com alguém que também busca se aproximar da grande chama. Vosso amigo na Sagrada Ciência.